Boa noite, 8 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai começar, nós vamos começar a live. Vamos falar sobre como melhorar a parte emocional das crianças, né, e adolescentes. Tema difícil das pessoas falarem normalmente, não ou falam, mas vou abordar de uma maneira pessoal, tá? Espero que vocês compreendam e gostem do que eu vou falar. Deixa eu só colocar aqui e acertar. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, alguém me ouvindo, dê um sinal aí se a minha voz, a imagem está saindo de forma adequada. Acertando aqui os detalhes. Então daqui a alguns minutinhos a gente já começa a falar sobre esse tema que eu acho bastante interessante. Boa noite, Rubens. Rubens Bruno. Então a gente tô dando continuidade ao que eu comecei semana passada, falando sobre Setembro Amarelo. E esse Setembro Amarelo, né, como vai acontecer agora no mês que vem, que tem o objetivo... Boa noite, dona Antônia, tudo bom com a senhora? Então ela tem como objetivo falar sobre prevenção de suicídio e valorização da vida. E a ideia é que a gente vá disseminando durante essas semanas aqui vários temas ligados ao Setembro Amarelo, ligado a esse movimento de valorização da vida. E hoje eu vou conversar sobre como é que a gente melhora, né, pode melhorar a questão emocional das crianças. Boa noite, dona Jaci, tudo bem? Normalmente a gente tem uma dificuldade, né, de entender a parte emocional das crianças e dos adolescentes. Mas a gente vai nessa conversa vocês vão perceber assim que não é tão difícil, né? Também não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Deixa eu só acertar umas coisinhas aqui para a gente começar já. Isso, já está aqui. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Gabriel, tudo bem? Boa noite. Gabriel, tudo bom? Dagmar, Jaqueline, Jaci, Rubens, Antônia. Bom, pessoal, vamos conversar então para explicar um pouquinho o que é essa questão. Eu vou usar duas situações aqui para introduzir esse assunto. Eu há um bom tempo eu vi uma história, né, um palestrante contando uma história, depois eu fui pesquisar sobre isso, que ele conta a história de na Bahia, uma criança, né, ela tinha uma certa repulsa da mãe. A mãe não conseguia chegar perto dela, a mãe ficava muito frustrada, né, muito sentida pelo fato da filha não gostar de ficar perto dela. Então ela foi procurar um psicólogo na Bahia
E foi falar da situação, olha, minha filha não fica perto de mim, a minha filha, cada vez que eu chego perto dela, ela sai correndo, ela tem muito medo, né? E isso fez com que o psicólogo, né, chamasse a criança participar de uma intervenção, de uma consulta, e é onde ele conseguiu, através de alguns processos de terapia, descobrir o fato. Né? E qual que era o fato? Essa criança relatou para ele que ela se lembrava que a mãe falava para o pai, e o pai falava, brigava com a mãe, e falando que por que ela ficou grávida naquela hora, que ela não queria que ela ter aquela criança, que a ideia dela era, né, ela abortar e acabar com aquela história toda. Ela não tava, a mãe não estava feliz com relação à maternidade. E a criança relatou vários fatos e boa noite, Zinês. E o psicólogo levou a mãe a esses fatos. E a mãe confirmou, realmente é verdade, isso aconteceu de fato. E aí eu fui orientado lá a um procedimento terapêutico para que depois de quase 2 anos a criança aceitasse um abraço da mãe. Então isso aí mostra o quê? Que a nosso desenvolvimento emocional, as nossas relações com sentimentos e emoções já começam desde o útero materno, desde a vida, né, que está rolando ali em volta da mãe. A criança ela absorve, ela percebe, o feto percebe dentro desse processo de gestação se ela é amada, se não é amada, ela percebe o ambiente agressivo ou o ambiente acolhedor, ela vai perceber, boa noite, Giane, né? Ela vai percebendo tudo o que está acontecendo em volta. A gente tem que entender o quê? Qual que é o processo de gestação que a criança ela está ligada, né, diretamente a todo o sistema da mãe, sistema imunológico, ao sistema digestivo, ao sistema nervoso e ao sistema emocional. Então tudo que a mãe ouve e sente, isso vai, né, passar de uma forma inconsciente para aquela criança informação. Então ela vai absorver muito das vibrações, dos sentimentos e das palavras que chegam até o seu corpo em formação. E eu, durante um bom tempo, tinha um projeto aqui em Itaquá chamado Nascer Feliz. E eu sempre que ia falar sobre empregabilidade para as gestantes, eu sempre fazia um exercício, né, uma vivência, aonde eu pedia que a mãe, né, visualizasse a sua criança e falasse palavras de elogio, palavras de fortalecimento, falando quanto ela é amada, quanto ela é desejada, o quanto ela vai ser feliz, o quanto ela vai realizar coisas nessa vida, o quanto que ela é importante para aquela família. Então palavras que pudesse despertar naquela criança um fortalecimento emocional. Então a criança e até o adolescente, e nós mesmo como adultos, nós nos comunicamos com o nosso inconsciente através de emoções positivas e negativas. E isso vai fazer com que nós sejamos adultos mais tranquilos, né? Ou mais nervosos, irritadiços, mais fracos, né? Mais debilitados emocionalmente, conforme tudo aquilo que a gente vai angariando de vivências ao nosso redor. Um outro fato interessante, né, que eu também vivenciei, foi de um rapaz já com mais de 30 anos que tinha um pânico enorme de escuro, não gostava de escuro, ficava desesperado. Aí numa experiência de hipnose, chegou ao ponto onde começou esse trauma, que foi quando ele era pequeno, a mãe falou para ele, ou você para de fazer isso, eu vou te trancar naquele quarto escuro. E trancou aquela criança no quarto escuro. Ele conscientemente não se lembrava, mas o seu inconsciente gravou toda aquela cena e aquela cena estava dentro dele, né?
E cada vez que ele estava num local escuro, se lembrava, né, no subconsciente, se lembrava do quê? Da punição, do momento que ele vivenciou ali dentro de pânico e de dor. Então nós somos influenciados muito pela forma com que as pessoas falam com a gente, conversam com a gente, quais as sensações que elas provocam na gente. Né? E a gente é educado muito pelo exemplo, pela atitude, e é muito influenciado pelas emoções do ambiente, pelas vibrações que o ambiente tem. Se você está num ambiente mais calmo e tranquilo, a tendência sua é ser uma pessoa mais calma e tranquila. Se você está num ambiente mais nervoso, mais complicado, a tendência também é que você fique assim. Então, nosso corpo, nossa psique, né, ela é educada, ela é formada através de sentimentos e emoções. Então, como é que a gente pode trabalhar isso na criança? Sem esquecer que nesses 5 meses, mais ou menos, desde abril, maio, junho, julho, agosto, são 5 meses aí que a maioria das crianças e dos adolescentes estão privados, pelo menos uma boa parte, desse convívio social e também do medo, né, generalizado em virtude dessa pandemia que está aí. Muitas vezes a gente banaliza o sentimento, muitas vezes a gente banaliza uma emoção achando, isso não tem nada a ver, isso é frescura, só que isso vai provocar naquela criança, naquele adolescente, reações mais tarde de medo, né, de pânico, de transtorno emocional, de dificuldade de relacionamento, dificuldade de andar na rua sozinho, enfim, de um monte de situações que vão trazer para ele dificuldades muito grandes de convivência e de relacionamento. E como a gente não tem o hábito de conversar sobre emoções, o hábito de conversar sobre sentimentos, por achar que isso é algo desnecessário, isso não tem nada a ver, isso não é importante, tudo, nós estamos aí forjando uma nova turma aí de jovens e adolescentes com muitos problemas. Então a ideia, e isso vai levar também, evidentemente, a problemas de depressão, ansiedade, né? Problemas de pensamentos suicidas nessas crianças, nesses adolescentes. Tudo isso vai emborcar em grandes problemas aí na ordem de saúde mental e emocional. Então a gente precisa começar a trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, uma nova forma de comunicação, uma nova forma, sabe, de poder mostrar para ele que ele pode superar as dificuldades, os problemas. E principalmente se você é gestante, se você tem criança muito pequena em casa, aprender a conversar, né? Conversar de forma motivacional, despertar nele superação, força, falar para ele, olha, o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso, o quanto ele vai conseguir as coisas, que ele está nascendo num momento onde o mundo vai precisar de gente como ele, inteligente, capaz, amoroso, que vai conseguir auxiliar, ajudar as pessoas, tem a capacidade de superação das dificuldades. Parece uma coisinha tola que eu estou falando aqui, mas não é. Né? É, na verdade, um processo de você educar a parte emocional dessa criança. Né? É uma forma de você também equilibrar emocionalmente o adolescente, para que ele entenda que nessa hora, nesse momento, ele está sendo forjado para fazer algo maior na vida. É hora de incentivá-lo a ser independente, é hora de incentivá-lo a ser um agente transformador, é a hora de tirar dele alguns conceitos, algumas atitudes e transformar em atitudes melhores. Então, quando eu desperto na criança, desde a mais tenra idade, o sentimento de caridade, fraternidade, bondade, amor ao próximo, de solidariedade, sabe, de benevolência, de misericórdia, eu vou transformar essa criança num ser muito melhor. Né? E ao mesmo tempo, eu como educador, eu como pai, eu como mãe, também melhoro também isso, melhora a minha relação com essas pessoas. Boa noite, Alessandro. Então, o objetivo dessa nossa conversa hoje é justamente o quê? Mostrar, né, que existe uma forma mais saudável da gente conviver
nesse momento difícil e passar para essas crianças aí mais tranquilidade, mais conforto e principalmente melhorar a estrutura emocional dela. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar um processo que a gente chama de modelagem na neurolinguística, que a gente vai pegar exemplos, modelos positivos, modelos de superação, modelos de realização de pessoas que são bons exemplos, são pessoas que mostram atitudes de superação e modelando e passando, informando aquela criança que ela pode alcançar isso. É transformar aquela criança numa criança que supera dificuldades. Ela precisa entender que as dificuldades na vida não são punições, mas são ensinamentos para a vida. É onde você vai estar preparado para superar as dificuldades futuras. Se eu não trabalhar com essa criança, com esse adolescente, a ideia de superação, a ideia de vencer uma dificuldade, uma ideia, sabe, dele não ficar com medo e rancor e ódio da vida ou das pessoas. Se não trabalhar a ideia, né, de lidar com o medo, entender que o medo faz parte também desse processo, mas o medo não é um veículo de estagnação, de procrastinar as coisas, mas sim o medo é um alerta de alguma coisa difícil que pode estar acontecendo, mas que isso não vai te privar de fazer o que você tem que fazer, de alcançar os objetivos que você tem que alcançar. Então, como é que eu melhoro essa questão emocional do adolescente e da criança? É mudando a minha forma de agir, de conversar com ele, né? É conversar com ele de uma forma mais sincera, mais verdadeira e principalmente forjar naquela criança um ser capaz de superar dificuldades. E superar dificuldades não é fazer por ele o que ele tem que fazer, mas estimulá-lo que ele faça o que ele precisa fazer, né? No caso agora, o mais difícil está sendo a questão de estudar online. Muitas crianças, né, com muita facilidade, outras nem tanto, mas é mostrar que ali é uma forma nova, que daqui a pouco ele vai reencontrar os amigos, que é um momento que está sendo vivenciado, mas é um momento que tem término. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito pai e muita mãe que fica colocando terror na cabeça do filho e das pessoas, dizendo, olha, o mundo vai acabar, isso não tem mais cura, isso não tem mais solução. Esse tipo de palavra é um terrorismo mental, é um terrorismo emocional. Aquela criança ela vai acreditar realmente que as coisas não têm solução. E lá na frente esse pai e essa mãe vai ver, né, o peso e o dano que ela provocou por esses comentários. Ah, mas tem que ser realista, tem que falar a verdade, ele tem que saber que a coisa é assim, essa. Gente, vocês estão falando com criança. Criança não tem 18, 19, 20 anos. Uma criança de 2, 3 anos, ela não pode receber uma informação como um adulto de 20, 30 anos. Isso aí, sabe, chega a ser uma sandice. Uma loucura. Você acaba, sabe, a criança não está preparada emocionalmente para isso. É a mesma coisa, a criança, como uma mulher, ela só está preparada, né, para ser mãe depois de uma certa idade. O seu corpo, a sua parte emocional, não está preparada com 12, 13, 14 anos para ser mãe. Existe um processo natural de amadurecimento emocional para cada fase da vida. E eu preciso levar aquela criança de 2, 3, 1 ano, 2, 3 anos, inclusive a que está na barriga da mãe, a acreditar, sabe? Não é acreditar em algo fantasioso, não. Mas é contar, olha, estamos vivendo um momento difícil, é um momento trabalhoso, é um momento, né, complicado, mas a quantidade de cientistas, a quantidade de pessoas trabalhando aí para encontrar uma solução é muito grande e elas vão encontrar essa solução, né? É momento de desenvolver, e qual é isso para ele? Desenvolver a caridade, sabe? Se tornar amoroso, de ser solidário, de entrar em contato com os amiguinhos e perguntar: oi, como é que você tá? Você tá tudo bem? Vamos conversar um pouquinho?
né? Contar as histórias, usar o celular, usar a internet para conversar com seus amigos, para trocar ideias, para eles sentirem ainda esse vínculo. A gente precisa mudar essa situação. A gente precisa tratar a criança como criança, não criança como adulto. Tudo na vida, né, tem seu tempo de nascer, crescer, florescer, amadurecer e seu término. O problema é que a gente está dando, né, passos quilométricos aí e está esquecendo que se você não tiver estrutura, se você não prepara a base, você cria um prédio sem estrutura, você cria um ser humano sem estrutura para suportar as dificuldades básicas da vida. Então eu tenho que aprender a construir no meu filho, né, as bases emocionais para superar as dificuldades. É por isso que o índice de jovens acima de 15 anos, 13, 14, 15 anos, que hoje tentam o suicídio, que hoje se mutilam, que hoje, sabe, se maltratam, é enorme. Né? Porque, não, você já é adulto. Não, ele não é adulto, ele é adolescente. Ele está começando a entender as emoções, os sentimentos. O corpo está em ebulição, o corpo está se transformando. E eu preciso passar para essa criança, para esse adolescente, né, que eu estou ali do lado dele para auxiliá-lo, para explicar o que está acontecendo, para ajudar ele a passar nessa fase. É orientação, é conversa, é amor. Né? Eu preciso amar meu filho. Eu preciso amar as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso mostrar para ele amor, superação. Eu não sei a tua crença, se você é católico, evangélico, espírita, protestante, enfim, quem você é. Mas eu posso trabalhar sentimentos de amor, sentimentos de carinho, sentimentos de fraternidade, sentimentos que vão fazer com que ele se torne um ser humano melhor, um ser humano que está preparado para suportar as dificuldades do dia a dia e auxiliar outras pessoas também a superar as suas dificuldades. Está dando para entender a questão, o nível da questão, como é que as coisas são complexas, né? Na verdade é só um pouquinho de boa vontade, né? É só um pouquinho de amor ao outro, de fazer as coisas de uma maneira mais amorosa, mais tranquila, de conversar, de se informar, sabe, de procurar auxílio, ajuda, para que você possa passar para o seu filho informações bacanas, informações adequadas. Olha, é momento também de você interferir realmente, até mesmo no que ele está assistindo, no que ele está falando. Ele precisa sentir a presença da autoridade paterna e da maternidade. A autoridade que eu falo não é autoritarismo, não. A autoridade é a presença. É de saber que aquele homem, que aquela mulher que está do lado dele, está ali para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para orientá-lo. Está ali para guiá-lo desse mundo. E criar e desenvolver o respeito por aquela pessoa. Nós estamos esquecendo de desenvolver o respeito. E isso faz com que a criança, adolescente, se sinta fraca. Porque ele não tem ponto de referência de comportamento, de postura e de atitude. Eu preciso restabelecer esse elo de ligação entre o meu filho, né, e eu. É que ele olhe para mim, eu sei que sou amigo do seu filho. Não, ele tem que olhar para você e ver pai. Ele tem que olhar para você e ver mãe. Amigo, aquele cara que ele encontra ali do lado, é o vizinho, é outras pessoas, é outra situação. Pai e mãe precisam restabelecer o vínculo materno e o vínculo paterno. Porque você tem uma obrigação com aquela criança, né, de orientá-lo e guiá-lo em momentos difíceis. E que você é um exemplo, que você é uma atitude, você é o educador. Você está percebendo hoje na sua casa, em virtude do fato das crianças, né, estarem estudando em casa, e os pais e as mães tinham transferido para o professor e para a professora toda a responsabilidade de educação, não educação escolar, mas educação moral, educação de comportamento e tudo isso para o professor. E o professor não é pai e mãe de aluno. O professor é educador. Ele vai educar para a vida profissional, para a vida literária, para a vida acadêmica. Pai e mãe é educador de sentimentos, de emoções, de comportamento, de bases, para que eles saibam que eles têm pai e mãe,
que eles vieram de algum local, né? Eu falo pai e mãe, mas é claro que a gente sabe que hoje existe uma formação familiar, que existem muito mais mães, né, no comando da casa do que os pais, do que pais e mães juntos. Mas existem pais solteiros também que educam, que estão, né, educando seus filhos. E existem mães e mães, pais e pais também que educam o seu filho. O importante não é a conformação familiar, é a postura daqueles que assumem, né, a sua paternidade, a sua maternidade de maneira consciente, de não deixar para outros a responsabilidade que lhe cabe. O que isso tem a ver na parte emocional? Quando eu sei que na minha casa, no meu lar, tem pessoas que eu posso contar, tem pessoas que vão me acolher, tem pessoas que vão me orientar, tem pessoas que vão me estender a mão, tem pessoas que vão mostrar quais os caminhos que eu posso seguir em momentos de dúvida. Isso me fortalece. Agora, quando eu não tenho isso em casa, quando eu não vejo isso em casa, isso me enfraquece, porque eu não tenho ponto de referência. E se eu não tenho ponto de referência em casa, eu vou ter ponto de referência aonde? Na rua? Na televisão? Na mídia? E eu jogo para esses órgãos, para esses seres midiáticos, a responsabilidade de cuidar de filhos. Filhos que são meus, não são deles. Então é muito complicado você querer formar uma pessoa, né, feliz, uma pessoa capaz de solucionar problemas, dificuldades, se você não assume isso, se você não traz para você a responsabilidade por isso. Então, quer melhorar a parte emocional do seu filho? Aprenda a conversar. Mas conversar, sabe, mostrando os limites. Quando eu falei da questão da modelagem, né, da PNL, é justamente isso. O meu filho ou a minha filha, ela vai se modelar a imagem que eu passar para ela. Se ela tiver a imagem de um pai ou de uma mãe de boa índole, que vence dificuldades, que supera desafios, que cria situações melhores, isso ele vai copiar, isso ele vai modelar. Há alguns anos, eu estava aqui no CRAS do Caiubi, antes de uma atividade, uma mãe chegou no telefone xingando o ex-marido, o ex-companheiro, de tudo quanto é nome possível e imaginável, transformando o cara no pior ser humano na face da terra. O problema é que do lado estava o filho que ela teve com essa pessoa. E eu falei para ela, olha, independente do caráter dele, da situação dele, vocês têm um filho, vocês geraram uma criança. E você passar para o seu filho que o pai dele é tudo isso que não presta que você está falando, que imagem ele vai ter, né, de si próprio? Como é que uma pessoa que nasce, né, da união de um ser tão desprezível como ela estava colocando, pode ser uma pessoa boa? Pode ser uma pessoa gentil, né? Então, se você tem dificuldades com o seu companheiro e sua companheira, gritar, xingar, diminuí-lo perto do seu filho, né, além de ser uma alienação parental, que isso também é um crime previsto em lei, né, no Código de Processo Civil, você precisa entender o que você provoca na parte emocional dessa criança, do comportamento dessa criança. Essa criança vai se crescer e vai se tornar, espero que não tenha acontecido isso com ele, mas pode se tornar um agressor. Alguém que não vai respeitar a mulher do outro lado e vai bater naquela mulher, né? Essa semana eu participei de uma palestra sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha, né? Na sexta-feira, com os profissionais aqui da promoção social, e foi conversado muito isso, né? Dessas características assim. E essa violência que hoje a mulher sofre vem muito da forma que essa criança é cuidada, né? Como é que esse marido, que exemplo ele teve em casa? Se ele vê na casa dele o pai batendo, a mãe apanhando, ele vai achar que aquilo é normal. Ele vai achar que aquilo é decente. E eu tava vendo shopping, eu tava no shopping aqui de Itaquá, tava com a minha mãe, a gente foi comprar um negócio lá, e tinha um senhor com a esposa, e estava muito agressivo com ela.
Eu vi a hora que ele ia querer bater naquela mulher. Eu dei uma olhada pra ele aqui e falei, não é que você não vai fazer isso aqui. Nem em lugar nenhum. Porque ele tava xingando a mulher de tudo quanto é coisa. Né? Humilhando na frente de todo mundo. Então esse tipo de comportamento, gente, a gente precisa entender que isso tudo vai influenciar a criança. A criança vai olhar aquilo e ela vai reproduzir aquilo. O problema é que muitas vezes a maior vítima vai ser a companheira, né, desse rapaz, dessa moça, não sei. E a gente precisa trabalhar muito no nosso comportamento. Que imagem eu estou passando para o meu filho? Gente, cara feia não educa ninguém. Grito, xingo, não educa ninguém. Não é isso que educa. A educação é exemplo. Educação de pai e mãe é exemplo. Educação de pai e mãe é postura, é atitude, é acolhimento, é amor ao filho, né? É orientação, é sentar junto, é conversar, é olhar o caderno, né? É olhar os vídeos que ele assiste, é cuidar mesmo. Pai e mãe não foi feito para ser bacana, foi feito para ser chato, né? Para cobrar, né? Atitude e postura, porque quando ele sair, ele começar a vida dele, ele ir trabalhar, ele for se relacionar, ele não vai ter ninguém passando a mão na cabeça dele, chamando de coitadinho, meu filhinho. Não. Como é que ele vai trabalhar isso se ele não aprender isso em casa? Como é que ele vai ter uma boa formação emocional se ele não tiver isso em casa? Então é sentar, é conversar, é orientar, é ter um papo amoroso, né? É ter um papo tranquilo. Vem aqui, meu filho, vamos conversar. O que está acontecendo? Né? Como é que eu posso te ajudar? Olha, isso que está acontecendo com você, nessa parte assim, assado, é assim que funciona, você vai passar por isso, você vai ter dificuldade, mas não se preocupe, cada vez que você tiver alguma dificuldade, teu pai está aqui, a sua mãe está aqui, né? A gente vai estar aqui para te acolher, para conversar com você, né? Para te fortalecer. Agora, se você não presta atenção no seu filho, se você não dá essa base emocional para o seu filho, desde a barriga, desde o útero, você corre o risco de perder seu filho para as drogas, perder seus filhos para a vida, para o mundo, e até mesmo ele cometer um ato capital contra si próprio. Então presta bem atenção de como é que você está agindo, como é que você está se comportando com o seu filho, qual é a atitude que você tem com ele. É muito importante que a gente tenha uma postura cada vez mais humana, né? com quem vive com a gente. Então pensa sobre isso, reflita sobre isso, entenda, né, como é que isso pode ser feito de uma maneira melhor, mais tranquila, mais amorosa. Isso tudo vai ajudar bastante a você fortalecer a parte emocional do seu filho. Uma outra coisa que você pode ajudar bastante, né, na parte emocional, é ensinar o seu filho a se questionar, né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Por que eu estou assim? Sabe, conversar, e ele vir conversar. Olha, pai, eu não estou sentindo bem, não estou sentindo legal, aconteceu isso, como é que eu lido com isso? Ensiná-lo a pensar sobre as suas emoções. Como é que ele poderia agir? Se ele está com raiva, pai, eu estou com muita raiva do meu amigo lá porque ele fez isso comigo. Senta com ele e pergunta: você já parou para pensar por que ele fez isso com você? Eu não sei, pai. Né? Será que ele não pode estar passando uma dificuldade, algum problema, alguma situação difícil? Pode ser. Entendeu? É sentar e trocar ideias, fazer com que ele pense, que ele reflita sobre essas situações e ele, dentro da sua capacidade, começa a refletir: pai, pode ser verdade, ele pode estar com algum problema, ele pode estar com alguma dificuldade, né? Amanhã eu vou conversar com ele lá, ver se eu posso ajudar. São atitudes de comportamento que vão transformar ele num ser humano muito melhor, um ser humano mais tranquilo, mais amoroso, mais solidário, né? E isso tudo, gente, não forma nenhuma pessoa debilitada, muito pelo contrário, você forma um ser humano, né? Um ser humano que é capaz de lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos, fazer dele uma pessoa cada vez melhor, através de comportamento, através de atitude, sabe? Que você... Boa noite, tia Melina, tudo bem?
Zé Carlos Ferreira, boa noite também. Então eu preciso, Alessandra, tudo bom? Eu preciso levar para essa criança uma atitude diferenciada, uma atitude melhorada. E como é que eu faço isso? Né? É também me educando. Eu preciso me educar. Eu preciso entender que eu como pai, eu como educador, como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando? Qual é a atitude que eu estou passando para essa criança que vive comigo? Né? Quais as lições que eu estou passando para ela? Será que eu estou sendo um pai presente, uma mãe presente? Né? E o pai precisa entender o seguinte: ele tem que estar presente, não é só a mãe que educa, não. Né? O pai tem que estar junto, o pai tem que acompanhar, o pai tem que conversar, tem que lidar com as dificuldades do dia a dia. Senão as coisas ficam difíceis. Né? Educação do pai de filhos não é um trabalho de uma só pessoa, é um trabalho de um, né, que vai desde o pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, de todo mundo que faz parte desse universo dessa criança. Incentivar sempre. Nunca, sabe aquelas coisas, a criança vem com uma ideia, outra coisa que é terrível. Ah, pai, eu quero ser, sei lá, astronauta. Aí vem aquele pai ou aquela mãe, alguém da família e fala assim: para com isso. Você acha que você tem capacidade para isso? Olha de onde você veio, né? E começa a diminuir aquela pessoa. Pai, quero ser um astronauta. Filho, se você estudar bastante, se esforçar bastante, né, trabalhar para isso, procurar os meios para chegar a esse ponto, estudar o que for necessário, ver o que outras pessoas que se tornaram astronautas fizeram, estudaram, se você seguir esse caminho, com certeza você pode se tornar um astronauta, pode se tornar um engenheiro, pode se tornar um arquiteto, pode se transformar num homem de sucesso, numa mulher de sucesso. Outra coisa é essa questão também do masculino e do feminino. Isso é de homem, isso é de mulher. Não é isso. Todo homem, toda mulher pode ser pessoas de sucesso, realizadas, transformadoras, né? Pessoas que vão mudar o mundo. Por que não? Se a tua filha chegar para você: olha, eu quero ser... Boa noite, Lúcia, tudo bem? Eu quero me tornar, sei lá, governadora de estado. Vai estudar, né? Trabalha. Se depender de mim, eu estou aqui, eu estou te apoiando. Aprender a apoiar os sonhos do seu filho. Aprender a não, sabe, a não destruir as ilusões infantis que ele tem ainda. Uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem todo o direito de acreditar em Papai Noel, da fada dos dentes. Isso faz parte do processo de formação emocional. Chegar lá e destruir isso, você está fragilizando aquela pessoa. Parece uma bobeira isso que eu estou falando, mas não é. Né? A gente tem que aprender a deixar o ser humano seguir o ciclo natural de crescimento, amadurecimento, de aprendizado, de compreensão da vida, sabe? Deixar com que a própria natureza, né, mostre os caminhos. A única coisa que você tem que fazer é estar do lado. Ele tem que saber que você está do lado dele. Mas os sonhos, as frustrações, as alegrias e as tristezas fazem parte do processo de vida. E você não pode privá-lo disso. Mas pode estar do lado para segurar a mão, né, para abraçar, para acolher, para fortalecer. Isso fortalece a parte emocional da pessoa. Faz com que ela saiba que ela tem origem, que ela saiba de onde ela veio, que ela tem para onde voltar. São comportamentos que aparentemente muitas pessoas não prestam atenção, mas faz uma diferença enorme. E vai evitar que o seu filho, que sua filha um dia cometam sejam pessoas que cometam bullying, pessoas que se mutilem, pessoas que entrem em depressão, pessoas que entrem na ansiedade e principalmente pessoas que não vão pensar em tirar sua própria vida, que vão pensar em ser felizes, que vão pensar em auxiliar o próximo e ser pessoas melhores. Tem uma diferença enorme quando você trata bem o outro ser humano. Educar é lidar com amorosidade, é lidar com, sabe, com um sentimento de carinho. Não é privar, sabe, não é boicotar, não é se ausentar,
é estar junto. O processo de educação de pai e filho é estar junto, participando, colaborando, vivenciando. É isso que faz a diferença, é isso que nos faz pessoas melhores, pessoas mais tranquilas e que vai entender melhor a vida e o mundo. É, vocês têm alguma pergunta? Essas lives que eu estou fazendo são lives curtas, tá? Então são lives de 30 e poucos minutinhos. Então se tiver alguma perguntinha antes da gente encerrar, eu estou aqui à disposição de vocês, podem perguntar, né? Peço que vocês, depois que eu terminar aqui, compartilhem essa live na página de vocês, compartilhem na página dos amigos de vocês, divulguem o trabalho para que outras pessoas possam ouvir essa nossa conversa, ouvir essa nossa esse bate-papo aqui que a gente está tendo, né, virtual, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Amanhã eu vou voltar com outro assunto, né? Vou fazer estender um pouquinho mais esse assunto, nessa questão emocional. Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão neurolinguística, né? PNL, para como é que a gente pode utilizar esses conhecimentos também para, sabe, desconstruir uma imagem negativa da pessoa, que a pessoa tem de si próprio, da gente mesmo, né? Como é que a gente pode superar isso? Nós estamos vivendo um período difícil, um período conturbado, de perda de emprego, de questões sociais difíceis, de questões emocionais complicadas. Então, quanto mais a gente puder ajudar e auxiliar, compartilhando, né, essas conversas, esses vídeos, melhor ainda. Então, eu peço que vocês compartilhem, troquem essas ideias. Se tiver alguma colocação, alguma pergunta, né, estou à disposição de vocês. E na sexta-feira eu vou estar com o pessoal do PET, que é do trabalho infantil, aqui falando sobre essa questão também, né, do educador e como lidar com as crianças, né, com uma visão nova nesse período, porque está tudo tendo que mudar pela situação que nós estamos vivendo, né? Então vou na segunda-feira a 1h da tarde, na quarta-feira eu vou estar com o pessoal do CRAS e do CRES também, falando sobre o Setembro Amarelo. É um assunto importante, é um assunto de valorização da vida, de acreditar na vida, de trazer uma visão mais otimista, não é negativa, muito pelo contrário, é salvar vidas, é fazer com que as pessoas amem viver, amem a existência que tenham forças para superar as dificuldades, que a gente auxilie e seja auxiliados nos momentos difíceis. Então é esse o nosso objetivo com esse trabalho, é levar para as pessoas uma imagem, uma visão positiva da vida, uma visão mais centrada no ser humano, né? Melhorar a qualidade de vida do ser humano. Esse é o nosso objetivo. Então, peço para vocês, por gentileza, que divulguem os vídeos, que divulguem essa mensagem e entre também na minha página do Instagram, procura lá que tem no Instagram, tem também no YouTube, também que eu estou postando os vídeos no YouTube, que é a página Valorizando a Vida, Valorização da Vida. Então procurem lá, né? A ideia é a gente estimular esses sentimentos. São pequenas pinceladas que a gente está conversando, mas que durante o mês até o mês de setembro nós vamos estar conversando sobre isso, nós vamos estar divulgando isso, e eu peço que vocês me auxiliem nesse meu trabalho, divulgando o trabalho, compartilhando, para que a gente possa realmente ajudar mais pessoas a superar esses momentos difíceis, a que a gente leve para as nossas crianças uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida mais digna, através de relações amorosas mesmo, né? De ser pessoas mais felizes, né? Então quero agradecer a Alessandra, a Andréia, a Elaine, a Lúcia Anastácia, a Dagmar,
a Vera Lúcia, ao Décio, o Gabriel Godoy, a Jaqueline Romero, a Sandra Regina, o Rubens, Dona Jaci, a Dona Antônia, a Eliana também, a todos vocês que entraram. Se teve mais gente aqui que entrou aqui, eu não falei, me perdoa que não dá para ver tudo aqui, mas que a gente possa levar boas informações para as pessoas. Muito obrigado pela atenção. Amanhã eu volto com outro tema, ainda ligado nessa questão de valorização da vida, da parte emocional, e que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tá? Fiquem com Deus, até amanhã, até a próxima. Zineide também, né, que entrou aí, muito obrigado também por ter participado. Enfim, todos vocês. E amanhã a gente retorna, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até a próxima.